A história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos inicia-se há muito tempo atrás, ainda com os povos indígenas que viviam na região. Epa, não esses aqui. Esses povos viviam em paz até que as grandes navegações começaram e a região onde hoje é os Estados Unidos foi ocupada por ingleses, franceses, holandeses e espanhóis. O leste dos Estados Unidos, ou as 13 colônias, foram colonizados pelos ingleses e se desenvolveu muito rapidamente e começou a ganhar autonomia. Os colonizadores ingleses ficaram com medo de que essa região se tornasse dependente, então passaram a fazer restrições na região, o que causou descontentamento e assim iniciou-se a Guerra de Independência. A Declaração de Independência foi aprovada em 4 de julho de 1776 e em 1783, com o Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. Após a independência, o governo americano iniciou a chamada Marcha para o Oeste, em que foram anexados territórios por meio de tratados e guerras. Para incentivar ainda mais a marcha, o governo vendia as terras anexadas por preços muito baixos, o que levou a uma forte imigração de pessoas buscando desbravar o interior das Américas. Com um amplo território, os Estados Unidos encontrou grandes reservas naturais e terras favoráveis para a agricultura, fortalecendo a economia. A Primeira Guerra Mundial inicia-se. Estados Unidos somente lucram vendendo armas para a Europa que estava em guerra. Mas um submarino alemão afundou navios americanos que levavam armamentos para os aliados. Então os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha, tendo papel decisivo para a vitória dos aliados. Após a guerra, os Estados Unidos tornou-se grande potência mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados Unidos viu a ascensão de uma nova potência socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, chamada Guerra Fria, foi ideológica, em que os Estados Unidos queriam espalhar o sistema capitalista e a União Soviética o socialismo. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam absolutamente tudo. Quem tinha a melhor tecnologia, quem tinha armamentos melhores, quem tinha o melhor sistema. Nesse período, era muito normal os países socialistas apoiarem um lado em uma guerra e os capitalistas o outro. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul e a União Soviética o Vietnã do Norte. A Guerra Fria somente chegou ao fim com a crise do socialismo e a queda da União Soviética. Após os ataques de 11 de setembro de 2001 e a declaração de guerra contra o terrorismo, os Estados Unidos estão vendo a ascensão da mais nova potência econômica, a China. Muitos economistas estão prevendo que a China ultrapassará os Estados Unidos em questão de anos. Apesar disso, a China ainda tem muitos problemas sociais para resolver. E chegamos ao fim da história dos Estados Unidos. Opa, é só o começo.